Existe um funcionamento que a gente tem enquanto ser biológico que coloca a gente num lugar de se autopreservar. Então a gente tem esses receios, essas travas, esses bloqueios, justamente para não encarar aquilo que a gente sabe que uma vez que a gente olha e uma vez que a gente perdoa, ressignifica, compreende, aceita a situação e compreende que aquilo é o que é necessário para você mudar a sua vida, a gente passa a vivenciar uma experiência completamente diferente no mesmo cenário em que você convive. Olá, muito boa tarde. Boa tarde a você que sintoniza os 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial. Está começando o programa Mentes Além do Tempo. Vocês sabem, né, que todos os sábados eu apresento o programa aqui ao lado da Eliane, né, minha amada esposa, mas hoje ela não vem. Excepcionalmente eu estou acompanhado de uma outra pessoa. Por quê? Porque a Eliane pegou uma gripe danada, aquelas gripes que derruba, sabe? E ela então hoje está descansando, repousando, mas eu não estou sozinho, eu estou acompanhado aqui da Bárbara, minha filha, que é psicóloga, é consteladora sistêmica, e a gente vai ter um bate-papo muito legal. Boa tarde, Bárbara. Boa tarde, meu querido pai. Boa tarde, pessoal. É uma alegria estar aqui com vocês, como sempre. Muito bem, queridos ouvintes, da última vez que a Bárbara esteve aqui, no nosso programa, ela esteve para comentar um filme que tinha acabado de estrear, né? Um filme muito legal, o Divertidamente 2. Pois é. Esse programa foi muito legal. Se você não teve a oportunidade de assistir ou de ouvir esse programa, entra lá no nosso canal no YouTube, youtube.com/bim91. Exato. Localiza o vídeo lá, é muito legal você conhecer tudo que está apresentado, né, do ponto de vista do funcionamento da mente naquele desenho. E foi tão legal que hoje a gente decidiu repetir a dose, né? Mas agora com um outro filme, um filme que está disponível na plataforma Netflix. Sabadão, né? Hoje é sábado. O tempo tá meio, né, Você não sabe esquisito se lá tá fora, você não calor, sabe se se tá tá calor, se tá frio. frio, se chove, se não chove. Então, nada melhor do que uma pipoquinha e um bom filme para a gente poder assistir. Então, fica aqui o convite para que vocês possam assistir esse filme, mas assistir esse filme depois das considerações que nós vamos fazer aqui, que vai te ajudar a entender coisas para além daquilo que o filme mostra, Exato. né? Coisas que são inerentes às crenças, aos traumas, a forma como a mente interpreta e processa determinados acontecimentos da vida, mas vai também entender uma coisa fundamental, que é algo que nos aproxima de Deus, que é talvez a única ou a mais importante coisa que faz com que a gente de fato tenha uma compreensão clara de que nós somos filhos de Deus, que nós somos feitos pelo Criador, que é a arte. A arte, nas suas várias expressões, elas são criações, são produções do ser humano que nos aproximam da divindade pela sua perfeição. Né? Bonito isso, porque como nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, é pela arte que nós evidenciamos essa realidade. Né? E dentre as várias expressões artísticas que existem, talvez a mais essencial de todas, não a mais importante, mas a mais essencial, talvez seja a música. É que a música ela acaba permeando vários cenários da nossa vida, em vários contextos, em várias fases, então ela está sempre presente. E ela pode servir, uma vez que a gente sabe que existe, como uma poderosa ferramenta para a gente aí transformar e mudar grandes áreas da nossa vida. Pois é, não dá para conceber a vida sem música, né? A música ela está presente em vários momentos, né, da nossa existência, momentos que nós rotulamos como não bons, momentos que nós rotulamos como felizes. Então, se há duas coisas absolutamente transformadoras na vida, e este filme que a gente vai recomendar a você assistir retrata de uma forma muito feliz, é a música e o evangelho. Sim. Mas que filme é esse que você tá falando aí? Ainda não falou o nome pro pessoal. Conta aí, Pois pai. é, então, vamos lá. O nome do filme, em inglês, o título original, é I Can Only Imagine. Né? Na tradução para o português, a tradução literal, Eu Só Posso Imaginar. Esse é o título do filme, assim que você vai procurar ele lá na plataforma. Né?
E ele conta a história de um rapaz chamado Bert Millard, que é o vocalista de uma banda cristã chamada Mercy Me. Quem conhece? Né? É conhecido, é famoso. É. Talvez não pro Brasil. Não tanto no Brasil, mas é Exato. muito conhecida, né, nos Estados Unidos. E o enredo, ele foca a vida, mais especificamente a infância e a adolescência desse rapaz e a sua relação com o pai. A gente vai falar aqui de alguns acontecimentos, mas a gente não vai dar grandes spoilers, não vai comprometer para que você possa assistir o filme, tá? Mas não tem como falar do filme sem contar alguma outra coisa que acontece. E ele vai falar muito sobre a importância da música e sobre o poder transformador que ela traz, em consonância também com o poder transformador da mensagem de Jesus. Né? Isso é importante frisar. Né? E aí, né, dentre os acontecimentos que o filme traz, a gente vai encontrar ali cenas que vão falar da infância desse rapaz e de como ele era um menino sonhador, né? Muito característico da infância, como ele usava a criatividade para poder se expressar, para poder interagir com a realidade que se apresentava ali para ele de uma forma muito dura, né? Uma forma permeada por sofrimento, né, Bárbara? Um menino que vivia ali dentro de um ambiente familiar, com dificuldades de relação, vendo os pais toda hora ali em desavenças, brigando, tendo dificuldade para poder colocar ali os seus desejos, as suas vontades. Então ele usava a arte no início ali da infância, através de materiais artísticos. Então ele construía coisas, ele montava Sucata, engenhocas, né? Exato, ele usava material assim para poder se transportar para outros mundos e buscar uma espécie de leveza através dessa expressividade. Até o momento em que ele chega até a música, ele encontra uma espécie de fuga desta realidade que era tão intensa, usando, e aí eu vou precisar da sua ajuda, pai, o que era aquele aparelho ali, porque não sei o nome certo, mas eram umas fitas, né? As crianças não conhecem esses equipamentos maravilhosos, ele usava um Walkman. Isso aí. Era um aparelhinho, né? Se você nunca ouviu, joga depois aí no YouTube aí para você saber como que é. As fitas cassetes, né, que eram usadas antigamente, que em geral cabia lá 6, 8 músicas. Era onde gravavam as lado, músicas, né? Onde gravava. Para poder escutar. E ele tinha um aparelhinho portátil que ele ouvia essas fitas e carregava para cima e para baixo. Então, desde muito pequeno, ele se interessou pela música, né? E aí, acontece, né, um episódio muito marcante na vida do menino, que é quando a mãe decide ir embora de casa. Sim. E deixa ele com o pai. E o relacionamento dele com a mãe era muito bom, mas com o pai não, né? Com o pai era um homem muito agressivo, muito violento. Também muito marcado pelos seus próprios traumas. Né? Situações de vida do homem que projetava no menino as suas frustrações. Projetava no menino o desejo de que ele não repetisse os erros que ele, pai, havia cometido. Exato. Né? Só que de um jeito completamente equivocado. Não por mal, mas porque não sabia fazer. Sim. E aí tem um lance muito interessante no filme, porque quando a gente começa a assistir, é inevitável julgar. Né? Não, a gente começa, de certa forma, a ficar com um pouco de até raiva da forma como o pai trata o menino, ele começa a entrar na adolescência, todas as interações ali dele com o jovem, buscando, né, ali seguir a sua expressividade, e aí em determinado momento ele entende, o Bart, ele entende que para pertencer à família, para satisfazer ali os desejos do pai, o pai que era do futebol americano, né? Uhum. Ele se torna um jogador de futebol americano, buscando sempre essa aprovação do pai para ver se ele cria um ambiente diferente para conviver dentro de casa, mas não seguindo os seus próprios desejos, os seus próprios sonhos, e sim buscando satisfazer as vontades e os desejos do outro. E aí esse pai vai
interagindo com ele de uma forma tão agressiva, tão intensa, que a gente começa a ter um certo ódio ali, né? Desta figura Sim. paterna que começa a aparecer no filme. Mesmo porque essa interação, ela se constitui em vários momentos de uma forma a tornar o protagonista, né, o Bart, um indivíduo absolutamente incapaz, Sim. né? Por quê? Porque ele diminui o filho, ele invalida o filho em todas as suas iniciativas. Exato. Nessas Né? interações, ele vai trazendo, até de forma verbal, palavras bem agressivas ali, que vão impactando esse menino, sem ele Exato. saber que ele está sendo impactado. Vão E é aí impactando que entra. impactam a psique, né, do menino, de tal forma que as crenças limitadoras começam a se estabelecer de uma Exato. forma muito contundente, né? E E pode falar. só um parênteses aqui, uma coisa que, por mais que a gente tenha essa percepção, grande parte do filme desse pai, como o Edgar falou, e é uma coisa que eu vivo repetindo em consultório para as famílias que eu atendo, que ainda assim esse pai interagindo desta forma com esse filho é na melhor das intenções. Sim, Por conta do histórico de vida que ele teve também, que ele foi ensinado desse jeito. Então, ele querendo proporcionar o melhor para o filho, ele fazia aquilo sem reconhecer o impacto que estava tendo. Por sim. favor, continue. Existe uma projeção do pai, né, sobre aquele menino, no sentido de, no fim das contas, subconscientemente, o que está acontecendo aí é que o pai não queria que o filho sofresse. No entanto, o que ele provoca em virtude do seu comportamento é exatamente o oposto. Né? Exato. Um sofrimento extremamente intenso. Diferente do que o pai vivenciou, mas ainda assim um sofrimento muito grande. Né? Sim. A tal ponto que, por acaso, ele vai parar numa produção artística dentro do colégio, né? No ensino médio. Sim. E quando acontece dele ser designado para ser o protagonista desse espetáculo, ele vai ter uma fala muito interessante com a professora que o designou como Sim. protagonista, dizendo assim: Eu sou um Millard. Que é o sobrenome. Millards não cantam, Millards jogam futebol. Olha só como isso Sim. está presente, né, como formato de crença na cabeça do menino em função do comportamento do pai. Por mais que ele já tenha ali mostrado ter talento para música, para o canto e tudo mais, né? Sim, exatamente, né? Ele era um ótimo cantor, tanto assim que ele foi designado como protagonista do espetáculo pela professora, né? Sim. Era um musical. Muito bem, e aí, né, quando o Bart finalmente se forma no ensino médio, ele resolve, né, seguir a vida, ele resolve deixar, abandonar o pai, porque ele não suportava mais a vida com o pai, e ele decide então abandonar aí toda a trajetória dele naquela cidade, né? Inclusive rompendo o namoro que ele tinha com uma menina desde a infância. E só que a ideia de não ser bom o bastante o persegue o tempo todo, porque essa fala do pai vai repercutindo na mente dele, né? A intensidade dessas crenças no subconsciente do Bart vão atrapalhando ele a ter sucesso aonde quer que ele se aventurasse a fazer. A gente não vai contar aqui tantos detalhes dos acontecimentos, mas tudo que ele se predispunha a fazer, acontecia alguma coisa que impedia ele de continuar fazendo aquilo que ele iniciou, quer seja projetos, profissões, enfim. Exatamente. E aí, nessa trajetória, ele consegue a atenção de um produtor, né? Que vai acompanhar aí a, a banda da qual ele se engajou para verificar o potencial de lançar um disco e tudo mais, mas as coisas, né, não funcionam da forma como ele desejava. E esse produtor acaba se tornando uma espécie de mentor, né, uma espécie de anjo Sim, da guarda que ele não estava percebendo, né, que é você quando você está perto de alcançar as coisas, você, né, coloca tudo a perder, né? sim, Que é exatamente como funciona o dispositivo de defesa da mente, né? Porque atingir o sucesso, atingir o êxito seria, subconscientemente, honrar. contrariar a história, a trajetória da família, a Sim, trajetória do pai, né? Então,
a mente vai dar um jeito de fazer você honrar a sua Aquilo. trajetória, aquilo que você entendeu como sendo fundamental para sua vida, né, Bárbara? Sim, que foi a forma como ele cresceu, ouviu a vida inteira. Então, é natural, e entendam esta palavra, tá? É natural que a gente, neste cenário, seja suscetível a todas essas influências. Mas acaba não sendo normal para nossa forma de funcionar não ter leveza e não reconhecer o quanto, quer seja Deus ou todas essas outras influências e seres que vão aparecendo na nossa vida, como este produtor, surgem justamente para orientar a gente para um caminho mais leve, com menos sofrimento, com mais felicidade e tendo realmente esta expressividade que a gente tão bem vivencia na música, nas artes, como realmente forma da gente viver a vida nesse mundo. Forma de funcionar nessa realidade, né? Uma maneira mais leve da gente funcionar nessa realidade, né? E nesse diálogo que é muito interessante entre ele e o agente dele, é, acontece aquilo que costuma acontecer no set terapêutico, né? No momento de um atendimento que a gente está fazendo aí com um paciente, porque às vezes é uma fala, às vezes é uma palavra é, que o terapeuta diz, ou às vezes que o próprio paciente fala, e ao se Se ouvir, escuta. ele tem um despertar de consciência e aí a coisa ressignifica como que dá água para o vinho. É, e nesse diálogo, o agente do Bart vira para ele e fala: às vezes eu vejo algo real, autêntico, mas assim que acontece, parece que você tem medo. Então some tudo da maneira, né, tão rápida quanto apareceu. Deixa eu perguntar uma coisa: do que você está fugindo? Essa pergunta, do que é que você está fugindo, ela é a chave para destravar tudo aquilo que era necessário, né, para aquele rapaz, para aquele menino compreender, né, que ele estava passando por um processo psicológico que fazia com que ele, né, não conseguisse Sim. deslanchar para a vida, né, Bárbara? Sim, existe um funcionamento que a gente tem enquanto ser biológico que coloca a gente num lugar de se autopreservar. Então, a gente tem esses receios, essas travas, esses bloqueios, justamente para não encarar aquilo que a gente sabe que uma vez que a gente olha e uma vez que a gente perdoa, ressignifica, compreende, aceita a situação e compreende que aquilo é o que é necessário para você mudar a sua vida, a gente passa a vivenciar uma experiência completamente diferente no mesmo cenário em que você convive. Porque o pai do Bart continua sendo o pai dele, Sim. do jeito que sempre foi, agressivo, violento, com todas essas limitações também. Mas é a chave para a gente começar a lidar com as situações da vida de uma forma diferente. Quando nós ressignificamos determinadas ocorrências da vida, nós começamos a olhar para essa mesma vida, para esse mesmo pedaço da nossa vida de um jeito diferente. E ao olhar de um jeito diferente, a gente começa a enxergar coisas que antes a gente não enxergava, situações que a gente antes não percebia. Esse ressignificar, esse movimento do Bart de ressignificar a sua história com o pai, né, esse diálogo com a gente, foi o catalisador para ele decidir voltar para casa. Exato. Né? Ele volta para casa para Depois de um bom isso, tempo. para se entender com o pai. Só que o que ele não esperava, e que assim é muito bonito de ver no filme, vale muito a pena assistir, é que ele encontra o pai dele numa nova situação. Transformado que foi pela música, mas especialmente pelo evangelho. Em algum momento ele percebe, né, o pai do Bart, quando se vê sozinho, ele percebe que alguma coisa, né, Não tá legal. não está legal, alguma coisa não está funcionando. E aí ele vai se socorrer aonde? No Evangelho. Sim. E ao ler o Evangelho, ele começa a um processo de transformação. Né? Só que aí o que acontece, legal de ver no filme, porque aí os papéis invertem. Né? Sim. A revolta do menino é tão grande que ele passa a ser o agressor. Né? É muito rico o filme, é Exato. muito rico Então, de tem que ensinamento. assistir. Né? Tem que assistir. Não tem.
melhor forma de vocês entenderem o que a gente está aqui passando do que essa. Mas eu acho que tem um ponto-chave aí, pai, que acho legal a gente compartilhar aqui com as pessoas, que é o poder que existe numa simples atitude nossa, intitulada aí por nós, né, como uma palavrinha em comum, que é o perdão, o saber perdoar as situações da vida, quer ela sendo a mais dura ou ruim possível, a gente entendendo como uma situação ruim, né? Ou uma coisa mais simples, mas que tocou, incomodou de alguma forma e aquela coisa vai ficando, vai remoendo, né? E vai Vai permanecendo consumindo, né? com a gente, assim, por anos da nossa vida. Mas a intensidade e o poder que existe, claro que ensinado através do Evangelho e entendido por nós como este perdão, para poder também dar força para a gente viver a nossa vida. Exatamente. E isso que a Bárbara falou é tão verdadeiro que no filme, somente depois que isso acontece, que vem como uma espécie de intuição, né? Como até diria, em alguma medida, até como se fosse uma espécie de psicografia. Não sei se exatamente por um espírito ou se pelo próprio espírito dele, Bart, né? Ele consegue escrever uma música que se tornou o maior sucesso da história da música gospel em todos os tempos. E tão grande, o sucesso é tão grande que a música ela foi parar como primeira nas paradas de sucesso, até nas rádios que não são gospel nos Estados Unidos, né? Tamanho foi o sucesso da música, né? Que ele escreveu em homenagem ao pai e que tem como título o título do filme. Eu Só Sim. Posso Imaginar. Sim. Né? E como assim, uma forma dele retratar esse processo de perdoar que ele estava tendo diante da vida inteira que ele levou. A maneira como ele, de algum modo, materializou e fez a junção dessas três coisas, né? O perdão, a mensagem evangélica, porque né, se trata de uma música gospel, e ao mesmo tempo o amor que ele tinha pelo pai, a homenagem que ele faz ao próprio pai através dessa música. Então, assim, é Uma espécie de muito honra. Se ele buscou uma honrar o maneira pai a de vida inteira uma e maneira de pertencer. honrar o pai. Então, assim, é um filme que vale super a pena assistir. Aproveita aí o sabadão, né? Faz lá uma pipoquinha Pipoca e e Netflix. curta, porque vale muito a pena. Porque, assim, para fazer um resumão, né? O retrato desse filme é a mensagem que Jesus traz no registro de Mateus, capítulo 5, versículo 25 do Evangelho. Reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás com ele no caminho. Essa é a grande mensagem do filme. Perfeito. Gente, o nosso programa está chegando no fim, passa rápido. Poxa Né? vida. Bárbara, se alguém quiser entrar em contato com você, como é que essa pessoa deve fazer? Pode me encontrar nas redes sociais, então Instagram, TikTok, YouTube, coloca lá, @psi, de psicóloga, Bárbara Bin. Ou se colocar Bárbara Bin, acha do mesmo jeito. Ou pelo WhatsApp também, quem quiser me mandar uma mensagem, conversar comigo, enfim, continuar esse bate-papo tão gostoso, manda mensagem no número 11 9 3400 1418. Muito bem, queridos ouvintes. No sábado que vem, 12h30, a gente está de volta aqui. Se você quiser mais conteúdo como esse, acessa os nossos canais também nas redes sociais. O Instagram da Eliane é o @ElianeBim e o meu Instagram é o @EdgarBim. E vocês também podem acessar nosso canal no YouTube. Aproveita para se inscrever, ativar o sininho das notificações e compartilhar os vídeos, né? Dar uns likes ali, compartilhar os vídeos para que o YouTube entenda que o nosso conteúdo é relevante e possa entregá-lo para mais pessoas poderem expandir as suas consciências. Então você entra lá no YouTube e pesquisa por BIM91, BIM 91. E se você quiser agendar ou ter mais informações sobre os nossos atendimentos com a psicanálise sistêmica, com a hipnoterapia ou com a constelação familiar, manda mensagem para a gente pelo WhatsApp. O WhatsApp da Eliane é o 11 98420 9959, 11 98420 9959. E se você quiser mandar uma mensagem para mim no WhatsApp, o número é o 11 97563 3113. 11 97563
3113. Sábado que vem, 12h30, a gente está de volta aqui nos 95.7 FM da Vibe Mundial. Tchau, Bárbara. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima. Gente, um lindo e abençoado final de semana para todos vocês. Tchau, tchau.